Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é alimentação, nutrientes essenciais. Vamos entender melhor esse tema? Quais são os benefícios de uma alimentação saudável? Nós sabemos que precisamos ingerir diferentes quantidades de proteínas, de carboidratos, de macronutrientes. Como que eu posso acrescentar isso a uma forma de alimentação que seja equilibrada e saudável? A alimentação balanceada ela é caracterizada pela variedade de alimentos. É realizada de forma moderada e equilibrada. A alimentação saudável é essencial para o bem-estar físico e mental do indivíduo. Então, nessa aula, nós vamos entender como que essa alimentação diversa, com a quantidade necessária de nutrientes, faz bem para o nosso corpo. Uma alimentação saudável na infância, ela é essencial para garantir um crescimento e um desenvolvimento adequado. Então, desde a fase do bebê, a alimentação precisa ser acrescentada de uma forma que seja mais equilibrada e saudável possível. E o exemplo vem de casa, o exemplo vem dos pais. Quando os pais têm uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, a criança tem esse exemplo em casa, consequentemente, se torna um hábito mais adequado. Então, nós temos a alimentação saudável na infância como sendo importante para o desenvolvimento de hábitos saudáveis, aprendizagem e a longo prazo. Há estudos que relacionam o nível de aprendizagem escolar à nutrição desse indivíduo. Quanto melhor nutrido e quanto mais diverso é a sua alimentação, consequentemente você tem índices maiores de aprendizagem devido a essa consequência. Alimentos e nutrientes. Alimentos são substâncias que, quando ingeridas, são degradadas e utilizadas pelo organismo em processos como na obtenção de energia. Todo alimento que passa pelo sistema digestório chega ao nosso intestino delgado. É ali que acontece a absorção de nutrientes. Nós temos capilares sanguíneos na parede do intestino delgado que faz essa absorção. Portanto, todos os nutrientes ingeridos vão para a circulação. Consequentemente, você tem os nutrientes sendo levados a todas as regiões do corpo. Os nutrientes são substâncias presentes nesses alimentos que são degradados no sistema digestório e que são indispensáveis para o funcionamento do organismo. Esse alimento que eu consumi, ele vai ser utilizado pelo meu sistema nervoso. Como que o meu sistema nervoso vai utilizar essas vitaminas, esses nutrientes que foram captados? Como que a minha circulação sanguínea vai atuar a partir do nutriente disponível? Então, todos os processos vitais, respiração, excreção, tudo isso está relacionado com a boa alimentação e a disposição de nutrientes. Os nutrientes são divididos em dois tipos, macronutrientes e micronutrientes. Vamos observar a pirâmide alimentar, vamos relembrar desse assunto? Aqui nós temos na base da pirâmide chamados alimentos energéticos. Alimentos energéticos fazem parte do grupo que é representado por cereais, pães, arroz, massa. É um carboidrato que fornece energia para o corpo. Nós temos aqui, subindo a pirâmide, o grupo das chamadas reguladoras, que são as vitaminas e também os sais minerais. São nutrientes que presentes no nosso corpo regulam funções importantes. Subindo mais a pirâmide, nós temos os outros grupos chamados de construtores. Esses alimentos construtores, representados principalmente pelas proteínas, estão presentes nas carnes, ovos, leite, e eles são essenciais para a construção das nossas células. Já vamos entender o papel de cada um no nosso organismo. E por último, nós temos os alimentos energéticos extras. Esses alimentos aqui representados por doces, por óleos, também são representantes daquele tipo de alimento que é o energético, mas é só utilizado em alguma situação muito específica. Vamos falar mais especificamente das proteínas. As proteínas são macromoléculas orgânicas mais abundantes nas células. Elas são fundamentais para a estrutura e a função celular. Há algum grupo de proteínas que são chamadas de enzimas. Então, por que elas atuam nesse desenvolvimento? Elas acabam acelerando algumas reações no nosso organismo. São catalisadoras de reações. Então, elas fazem parte da função celular. Aqui nós temos proteínas também fundamentais na estrutura, principalmente de células. Nós temos a construção de células e a participação dessas proteínas. As proteínas são encontradas em todos os tipos de células e também nos vírus, que nós sabemos que não tem célula, não são considerados vivos, mas também tem proteínas na sua composição. A proteína pode ser de origem animal, carnes em geral, peixes, ovos, leite e derivados, e também de origem vegetal, feijão, a lentilha, a soja, a quinoa,
trigo, ervilhas têm como característica ser fonte de proteínas. Quais são as estruturas relacionadas à composição da proteína? Aqui nós temos um aminoácido. A proteína ela é uma estrutura formada pela ligação de vários aminoácidos. Por isso a representação aqui esquemática. Então nós temos sempre um grupo amino, um grupo do radical, que é característico dessa estrutura, e um grupo carboxila. Então a cadeia de aminoácidos forma uma proteína. Carboidratos. Eles também são chamados de glicídios ou açúcares. Todo carboidrato, quando decomposto, ele origina o que a gente chama de glicose. Ele chega na molécula principal da glicose, que é a molécula chamada de açúcar, que é uma fonte de energia. Os carboidratos são biomoléculas mais abundantes na natureza e possuem como forma geral a molécula da água, H2O, ligada a um carbono. Por isso, carboidratos. Esses alimentos são extremamente importantes para o funcionamento do nosso organismo. Como eu disse para você, os carboidratos são extremamente importantes para a produção de energia no nosso organismo. É a principal fonte de energia. Fornecimento de energia. Aqui nós temos a equação da respiração celular. Nas células, a energia é obtida a partir da glicose. Aqui nós temos a representação da glicose, que se une com moléculas de oxigênio e, consequentemente, você tem a formação de dióxido de carbono, de água e energia. Então, é nesse momento que a energia é produzida. Observe a equação. Primeira molécula sendo a glicose, que se une com as moléculas de oxigênio, e aí nós temos a liberação de dióxido de carbono, e aqui nós temos também a água e a liberação de energia. Em relação às funções das proteínas, nós temos a estruturação celular. A célula vegetal é a unidade formadora do tecido das plantas. Nas plantas, na célula vegetal, nós temos um carboidrato muito conhecido sendo a celulose, que faz parte da estrutura da parede. A parede, ela protege, ela dá forma e estrutura à célula vegetal. Vamos observar essa imagem que tem algumas fontes de carboidratos complexos. Aqui nós temos os tubérculos, batata doce, batata, inhame e a mandioca. Cereais e derivados, arroz, trigo, centeio, cevada, milho, aveia, pães, biscoitos, tapioca, cuscuz, macarrão, polenta e também a pipoca. E nas leguminosas, as fontes de proteína, como vimos, nós temos feijões, ervilha, lentilha, grão de bico e a soja. Como que está a sua alimentação? Ela está rica em nutrientes assim? Tem bastante derivados, cereais? Você faz sempre a substituição? Como que você acrescenta esses carboidratos bons, assim chamados, saudáveis, na sua dieta? Lipídios, encontrados em alimentos como a gema do ovo, as carnes vermelhas, as oleaginosas. Os lipídios são chamados as gorduras e os óleos. É uma fonte também de energia, uma fonte secundária de energia. O excesso de alimentos gordurosos, porém, podem gerar doenças vasculares. É muito comum que o consumo exagerado dessas gorduras e óleos acabam afetando a saúde cardiovascular, pelo depósito de gordura que tem nas artérias, por exemplo. O consumo deve ser, então, equilibrado. Observe a imagem, quais são as fontes de lipídio, né? Aqui nós temos o abacate, as castanhas, que são excelentes fontes, o azeite, os peixes. Qual é a principal função dos lipídios na nossa alimentação? Eles atuam como fornecimento de energia extra, ou seja, a principal função é o carboidrato, porém, os lipídios eles têm uma alta quantidade de energia. Uma molécula de lipídio libera mais energia de carboidrato, por exemplo, mas eles, devido ao excesso trazer riscos, eles devem ser consumidos em equilíbrio. Também, os lipídios participam de funções como síntese de hormônio, os hormônios testosterona nos homens, progesterona e estradiol nas mulheres, e sais biliares. A bile é um composto que é liberado pelo fígado, armazenado na vesícula biliar, extremamente importante para a remoção de gorduras, síntese de gorduras no aparelho digestório. Então, os lipídios também fazem parte da composição desses sais biliares. Aqui nós temos a representação das moléculas de lipídio, aqui nós temos um ácido graxo que se une com o glicerol, formando um lipídio. Moléculas orgânicas geradas a partir da associação sempre de ácidos graxos e de um álcool. Vitaminas e sais minerais, como são importantes para a nossa alimentação?
As vitaminas não são sintetizadas pelo nosso organismo, então nós precisamos absorver esses nutrientes de outras fontes. Elas são essenciais para o funcionamento de importantes processos bioquímicos do organismo. As vitaminas, elas são chamados reguladores, ou seja, alguns processos só ocorrem no nosso organismo devido à presença de algumas vitaminas. São especialmente caracterizadas como catalisadores de reações. É o que comentamos no início, né? Existem algumas proteínas, que são classificadas como enzimas, aceleram reações no nosso organismo, que são extremamente importantes. Enzimas digestivas, por exemplo, que atuam na digestão dos alimentos dentro do nosso estômago. Vamos observar alguns alimentos ricos em vitamina A. Aqui nós temos como exemplo bife de fígado, ovo de galinha, manga, cenoura, pimentão vermelho, espinafre, batata doce, tomate. A vitamina A é extremamente importante para a saúde dos nossos olhos. Um exemplo muito característico, como pensamos na cenoura como fonte dessa vitamina A. Ela previne várias doenças, principalmente relacionadas à deficiência visual. Alimentos ricos em vitamina C. A vitamina C é extremamente importante para a síntese de colágeno, ajuda a nossa imunidade, entre outros benefícios. Quais são os alimentos que contém a vitamina C em grande quantidade? Aqui nós temos como a representação de abacaxi, goiaba, caju, brócolis, morango, mamão, limão, kiwi, acerola e laranja. Então, o consumo desses alimentos é extremamente benéfico para o nosso organismo. Alimentos ricos em vitamina E. Vitamina E é extremamente importante como uma atuação na parte antioxidante do nosso corpo. Combate radicais livres que são responsáveis pelo envelhecimento. Aqui nós temos as fontes: azeite de oliva, amendoins, avelã seca, amêndoa seca, pistache seca, óleo de amendoim, óleo de milho, castanha do Pará. São várias as fontes de vitamina E. A vitamina E também é extremamente importante para a saúde da fertilidade da mulher. Alguns exemplos de vitamina K no nosso organismo. Aqui nós temos como fontes para a ingestão dessa vitamina no nosso organismo: espinafre, o repolho, brócolis, alface, a abóbora, entre outros alimentos. Vitamina D, extremamente importante para o sistema nervoso, principalmente relacionado ao sistema nervoso central, também sistema nervoso periférico, da atuação locomotora. Aqui nós temos o fígado, atum fresco, ovo de galinha, sardinha enlatada, manteiga, cogumelo e até o leite como uma importante fonte de vitamina D. E os sais minerais? Sais minerais são substâncias inorgânicas para o bom funcionamento do corpo, que também, assim como as vitaminas, não podem ser produzidas pelo nosso corpo. Os sais minerais são encontrados em diversos alimentos. Aqui nós temos uma tabela que apresenta algumas fontes desses sais minerais, como exemplo o cálcio, que participa da formação e constituição do tecido ósseo. Aqui nós temos exemplo na sua obtenção, leites, brócolis, espinafre. O fósforo, que participa do metabolismo das nossas células, está presente nos ovos, no salmão. Magnésio, auxilia no mecanismo de relaxamento muscular, está presente nas aveias, nas amêndoas, no amendoim. Manganês, participa do metabolismo ou transformação dos carboidratos, presente no abacaxi, na batata doce. Zinco, participa da produção de proteínas, está presente na carne de porco, iogurte de fruta. Potássio, atua no mecanismo de contração muscular. Banana, tomate, laranja são fontes desse sal mineral. E por último, sódio, que regula a quantidade de líquidos no nosso organismo. Está presente na salsicha e presunto, que são embutidos que precisam ser consumidos em menor quantidade, e também presente na cenoura. É possível manter a alimentação equilibrada e também desfrutar de alguns alimentos que fazem parte da alimentação humana. Eu posso ter uma alimentação equilibrada e em algum momento também comer o que eu gosto, tomar um sorvete? Isso é possível, desde que seja feito um controle muito grande. Como que eu posso me alimentar de forma saudável, promovendo toda essa alimentação no sentido de nutrientes essenciais para o meu corpo e também viver de uma forma satisfatória na comunidade? Projetos sobre alimentação saudável. Aqui nós temos alguns projetos que podem ser desenvolvidos buscando a definição ou esclarecimento da população em relação aos benefícios dessa alimentação.
Muitos projetos podem ser desenvolvidos em busca de uma alimentação saudável. Exemplo, criação de uma horta escolar, oficinas de receitas culinárias, palestras com nutricionistas, criação de textos, músicas e exposições. Você, pai e mãe, é possível tornar a alimentação um pouco mais divertida? É possível esclarecer ao seu filho como a importância desses nutrientes? Fazer uma alimentação diferente? De repente levar em palestras sobre o tema? É possível criar a própria horta em casa para estimular isso nos seus filhos? Agora nós vamos ver um vídeo sobre o tema e voltamos para resolver exercícios. Pirâmide dos alimentos. Nem sempre sabemos se estamos comendo com variedade, moderação e equilíbrio. Para tornar isso mais simples, alguns países desenvolvem estudos para elaborar um planejamento alimentar para suprir as necessidades nutricionais da sua população em geral. No Brasil, temos uma desenvolvida pela docente e pesquisadora do Departamento de Nutrição da USP, Sônia Tucunduva, juntamente com sua equipe. Essa pirâmide mostra o que devemos comer no dia a dia. Vale ressaltar que essa pirâmide não contempla a individualidade de cada pessoa. Sendo assim, não dispensa um planejamento personalizado com um nutricionista. No entanto, a pirâmide alimentar é uma boa ferramenta, um guia geral que nos permite escolher uma dieta saudável e conveniente, que garanta todos os nutrientes necessários para a nossa saúde e bem-estar. A pirâmide foi baseada nas necessidades energéticas e nutritivas da população brasileira em geral e apresenta a forma que está nesta imagem. Na pirâmide, os alimentos estão divididos em 8 grupos. Temos o grupo dos pães, cereais e tubérculos. Esses alimentos são responsáveis pelo fornecimento de energia para o nosso organismo e, por isso, devem ser consumidos em maior quantidade. As principais fontes de carboidratos são arroz, pão, batata, massa, mandioca, cereais, entre outros. O ideal é consumir cerca de 6 porções diárias. Grupo dos legumes e verduras. Está acima da base da pirâmide, representando as fontes de fibras, vitaminas e minerais. O consumo de verduras e legumes melhora o hábito intestinal. Alguns alimentos desse grupo são brócolis, couve, repolho, abobrinha, espinafre. Devemos consumir 3 porções diárias. Grupo das frutas. As frutas estão ao lado das verduras e legumes, representando outro tipo de fonte de fibras, vitaminas e minerais. Alguns exemplos de frutas são abacaxi, maçã, banana, kiwi, caju, acerola. Devemos consumir 3 porções diárias. Grupo do leite e derivados. O leite e seus derivados são uma excelente fonte de cálcio, que é essencial para a constituição óssea e dos dentes. Além disso, também fornecem proteínas ao organismo. Os principais alimentos desse grupo são queijo, leite e iogurtes, entre outros. Devemos consumir 3 porções diárias. Grupo das carnes e ovos. Assim como os leites e derivados, este grupo representa fonte de proteína de origem animal. Os alimentos desse grupo têm como característica serem ricos em ferro e vitaminas B6 e B12, prevenindo anemias. Os principais alimentos desse grupo são peixe, frango, carne, ovos. Devemos consumir 1 porção diária. Grupo dos feijões e oleaginosas. As leguminosas representam as fontes de proteína vegetal. Também são excelentes fontes de fibras. Compõem este grupo feijão, soja, lentilha, grão de bico, castanhas. Devemos consumir 1 porção diária. Grupo dos óleos e gorduras. Os óleos e gorduras fazem parte do topo da pirâmide. Os alimentos deste grupo são fontes de energia e são responsáveis pelo transporte de vitaminas do complexo B. São ricos em calorias e seu consumo deve ser controlado. São alimentos deste grupo: azeite, manteiga, óleo de soja. Devemos consumir 1 porção diária. Grupo dos açúcares e doces. Dividindo o topo da pirâmide alimentar estão os açúcares e doces. São alimentos ricos em carboidratos simples, não possuem fibras e apresentam poucos nutrientes. Seu consumo deve ser moderado,
não excedendo uma porção diária. Os alimentos que compõem este grupo são açúcar, mel, chocolate, sorvete, bolo e etc. É importante salientar que a posição dos alimentos na pirâmide não se dá por importância e sim por necessidade e quantidade. Assim, o grupo dos pães, por exemplo, não é o mais importante que o dos vegetais, apenas deve ser consumido em maior quantidade para suprir as necessidades do organismo. Vamos praticar. Analise a imagem ao lado. O personagem faz um alerta aos riscos que a má alimentação representa à saúde do meu amigo. Vamos ver. Finalmente vou matar a minha fome. Se continuar assim, não é só sua fome que você vai matar. Olha, é um alerta, né? De acordo com o tema estudado na aula, quais são os riscos que o personagem está sujeito? Observe a imagem, ele comendo só hambúrguer, só batata frita, só refrigerante. Será que isso consumido diariamente, em excesso, pode trazer algum risco? Alimentos industrializados podem conter substâncias que trazem malefícios quando consumidos em grande quantidade. A gordura relaciona-se com problemas nos vasos sanguíneos e no coração, e o sódio provoca alteração da pressão arterial quando consumido em excesso. 2. Para um organismo ser saudável, é importante ter uma dieta equilibrada. No caso dos carboidratos, o principal substrato energético do nosso organismo, eles devem constituir de 60% a 70% da nossa alimentação diária. Para isso, devemos ingerir como fonte de carboidratos alimentos como: letra A, frutas e legumes; letra B, carnes e ovos; letra C, pães, cereais e batatas; ou letra D, laticínios e óleos vegetais. Qual é a nossa resposta correta? Letra C, como principal fonte, nós temos os pães, os cereais e as batatas. 3. Observe a charge ao lado. Corrida, levantamento de peso, lançamento e abdominais. O que esses personagens estão fazendo, hein? Quem disse que as nossas crianças não se exercitam? Percebam que ele está apenas levantando o quê? Um alimento. Lançamento do quê? Do refrigerante dentro da boca. A corrida até a geladeira. Abdominais para comer a pipoca. Será que esses representantes aqui na charge estão sendo saudáveis? A charge ironiza um dos problemas enfrentados pela sociedade atual. Ou seja, se trata da letra A, obesidade, causada pelo excesso de comidas calóricas e a falta de atividade física. Letra B, desnutrição infantil, causada pela substituição de frutas e legumes por doces. Letra C, falta de escolas, que faz com que pessoas compreendam mal as informações sobre os hábitos corretos da alimentação. Ou letra D, prática em excesso de exercícios físicos na infância, o que acaba provocando lesões musculares e obesidade. Qual é a nossa resposta correta? Letra A charge, ironiza a obesidade, causada pelo excesso de comidas calóricas e a falta de atividade física. Chegou a hora de você aparecer na TV. Que tal classificar os alimentos que você ingere no seu dia a dia? Observe aí na sua casa, na hora que você vai comer. Quais são as fontes de carboidrato, de proteínas, de vitaminas? Você pode fazer uma tabela sobre a importância de cada nutriente e indicar onde estão presentes em maior quantidade. Tire fotos, grave vídeos e mande pra gente no telefone que está na sua tela. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre alimentação saudável, sobre nutrientes essenciais. Eu espero você em uma próxima aula. Tchau!